E a turma da bancada sabia desses sinais. Foi ficando mais calado, mais irritadíssimo, e ninguém se tomou nenhuma satisfação com ele. Por que você está assim? Ninguém perguntou sobre isso para ele. Isso não chegou em ninguém, ficou só no grupo da bancada dele. E aí chegou no ponto que ele estava dando sinal, ninguém se reagia, explodiu. Chegou nesse fato gravoso, inusitado, mas chegou nesse outros casos poderiam ter chegado. Isso foi muito bem trabalhado nessa empresa. A gente tem uma preocupação muito grande em levar informação, como eu estou fazendo agora. São 35 anos de experiência e vivemos por muita coisa. E a Única já vinha percebendo esse sintoma da saúde mental evoluindo no seu portfólio de cliente. E ela, em 2010, promoveu, em parceria com a Porto Seguro, me ajudou muito nisso, trazendo para falar a doutora Marisa, que era funcionária da Porto, uma das boas psicólogas que a Porto tinha no seu portfólio de médicos. A ideia era entender o que é saúde mental em 2010, junto com a Comunidade Comum Europeia. Eles acho que copiaram a Única, viram o nosso evento, alguém foi para lá e levou isso para dentro. Mas fomos juntos com a Comunidade Comum Europeia. E de lá para cá só evoluiu nossos estudos, nosso nível de informação, por isso que eu recorro a esse vídeo para levar algumas delas para vocês, como alerta, como farol, como luz, não como solução. Cada caso é um caso. E a Única trouxe esse evento que foi um sucesso total. E lá nesse evento, a gente pôde discutir bastante, tecnicamente, mercadologicamente, o crescimento dessa incidência no mundo. E eu levei meus números da minha carteira. Olha, minha carteira está assim, ela estava assustando já. O fato de acúmulo de fatos de doenças mentais. Nós tivemos nesse painel uma discussão muito legal de casos. Foram muitos casos colocados. Os participantes a gente pedia que participantes levassem casos que valesse a pena discutir um painel sobre saúde mental. E vários participantes levaram vários casos. Eu elenquei 3 que me incomodou bastante, que ele mostra aonde pode chegar. Eu achei que ele foi num ponto extremado, trazendo resultados inesperados. Eu achei esses 3 fatos eu vou colocar. Tem mais nos vídeos, mas eu vou colocar esses 3 fatos para vocês. Um fato marcante. Eu tenho muitos clientes da área do frigorífico. E esse frigorífico está esparramado por todo o país, sair dos grandes centros para os centros mais do norte, onde a terra é mais barata, o pasto é mais barato, então são culturas também diferentes. E numa dessas plantas, nossa, e uma planta de frigorífico, gente, é uma máquina de desmanchar boi, vocês não sabem como funciona aquilo. É uma bancada, o boi não entra num funil e sai de um lado picanha, no outro sai filé mignon, não é assim. O boi é morto e fatiado em facas, numa linha de produção. Então, cada um vai desmanchando uma parte do boi. Por exemplo, da picanha. A picanha é uma carne anexa ao coxão duro. E o coxão duro custa R$30 o quilo, a picanha é 100. Se o cortador dessa carne cortar muita picanha junto com o coxão duro, ele vai acabar com o meu lucro. E se ele cortar muito coxão duro junto com a picanha, ele vai me prejudicar a qualidade da minha picanha, vão reclamar. Então, ele é um cara muito bom, importante na estrutura e habilidoso. Ele não tem um tempo de medir, 2 palmos, não é isso. Ele olha no olho e passa a faca e já cortou. Esses caras valem ouro pro frigorífico. E estava na linha de produção normal, várias pessoas, muitas pessoas, 50 pessoas ao lado dele, numa esteira enorme que vai correndo. E de repente, um desses caras que fazia essa separação de carne, esses cortes de carne, sai esfaqueando todos os amigos, uma faca super afiada, de uma precisão incrível. Foi horrível. Tiveram que agarrar ele, muitos se machucaram, porque ele estava com a faca na mão. Seguraram o cara, mandaram para o hospital e deu um clima horrível lá dentro. Horrível. Segundo fato, uma carreta pronta, com carga para o Japão, paga mais caro, tipo de corte bem específico, uma carga montada, o cliente esperando essa carga para chegar no Japão. Quando você faz bombom de filé mignon, é diferente de vender filé mignon. O japonês quer isso, pronto no prato, qualidade total, estava pronto. E ele sai para levar ao porto. No caminho, ele faz um L com o caminhão sem nenhuma razão, não havia batida, ele fez um L no caminhão, ele desesperou, tocou errado o freio, sei lá o que ele fez um L. Um L é quando o caminhão faz a carreta vira e fica aquele L em relação ao cavalo mecânico. E aquilo vai arrastando até terminar a força da inércia, porque ele vai num puxo, é a física, e demora para frear, e foi arrastando, e o carro ficou esmagado embaixo, foi horrível. E um terceiro caso que também todos foram muito chocante, esse aqui me deu até arrepio, um atentado contra um chefe de uma linha de produção, também de um frigorífico. Esse frigorífico ficava numa região muito hostil, ficava na Transamazônica, e esse pessoal morava numa cidade próxima, muito distante. Esse diretor, esse chefe da indústria lá, ele não tinha essa mão de obra lá, foi de São Paulo, foi do Rio de Janeiro, foi dos grandes centros, e foi morar lá com a família. E o contato dele, não vou pegar meu carro para nessa estrada transamazônica, sair por fora de asfalto, não, vamos colocar um carro para pegar você. Então pegaram um motorista e um carro para levar ele todo dia, pegar em casa, levar para o frigorífico, trazer de volta, e ele pediu um favor, poxa, para mim não ter que usar 2 carros, quando for me pegar, chega um pouco mais cedo, leva meus filhos e minha mulher para a escola. E fizeram isso. Aí o carro chegou para buscá-lo, pegou a mulher e o filho e foi levar para a escola, e ele estava se preparando para sair, para quando o carro chegasse de volta, ele ir para o frigorífico. Cara, nesse intervalo tinha um cara na porta esperando ele há muito tempo. Quando a mulher saiu com o carro, ele entrou com uma faca, parecia uma espada, e foi para cima desse cara. Ele teve o tempo de correr pro banheiro e não conseguia fechar. O cara era muito forte, ele segurava a porta e o cara batendo. Ele começou a gritar, e tinha casas vizinhas, saíram da rua gritando também, chamaram a polícia. Ele tomou medo. Por muito pouco ele não desmancha esse cara.
não desmanchava esse cara. Correu, fugiu, depois pegaram o cara, mas na hora ele conseguiu sair correndo e foi embora. São 3 casos de extremo, mas esses casos deram sinais. A empresa tinha informação dessas patologias surgindo, porque o doente mental, ele traz sinais para você. Por exemplo, quando fomos na linha de produção, todo mundo falava, nossa, esse cara que fez esse acidente aí era tão comunicativo, trazia piada, ele começou a ficar calado, ele não falava com mais ninguém, ficou irritadíssimo, sabe, era sempre feliz. Ele deu sinal, vários sinais. A turma da bancada sabia desses sinais, foi ficando mais calado, mais irritadíssimo, e ninguém se tomou nenhuma satisfação com ele. Por que você está assim? Ninguém perguntou sobre isso para ele. Isso não chegou em ninguém, ficou só no grupo da bancada dele. E aí chegou no ponto que ele estava dando sinal, ninguém se reagia, explodiu. Chegou nesse fato gravoso, inusitado, mas chegou nesse outros casos poderiam ter chegado. Isso foi muito bem trabalhado nessa empresa. O da carreta, vamos perceber que ele estava com sérios problemas familiares, problemas na empresa. Ele não estava dormindo direito, ele estava cheio de ansiedade, ele estava devendo muita coisa. Ele estava complicado a vida, com a cabeça pequena. E os problemas se emergindo na cabeça dele, ele não conseguia resolver. E todo mundo sabia que ele estava com dificuldade, que ele estava sem dormir, que ele estava angustiado, que ele estava triste. Todos os amigos do transporte sabiam disso. Ele era visto com carinho até pelos outros, mas ele tinha problemas sérios que o carinho não ia resolver. Ele deu sinais, gente, muitos sinais. Como eu falei agora há pouco, essas angústias se manifestavam. As pessoas percebiam que ele estava com problema, mas ninguém levou isso tão adiante. O do chefe foi incrível. Quando fomos entrevistar, todo mundo falou que ele vinha falando que não suportava mais aquele chefe dele, que é um chefe que humilhava ele, todos da bancada, não tinha carinho, não tinha nem respeito pelos profissionais, não dialogava, não conversava, ele estava muito chateado. Vários da bancada tinham essa mesma percepção do líder. Era um problema de líder ali, gerando uma coisa grave, talvez para ser contornado. Quando chegar nesse ponto, já é patológico mesmo, não há dúvida sobre isso. O cara chegar a extremos como esse, já está uma patologia consumada e grave. Tem que ser, não pode deixar chegar aí. Então esse tipo de coisa que nos levou, nesse tempo todo, a trabalhar melhor. Todos esses casos nas minhas empresas clientes foram investigados a fundo, virou manuais de procedimentos, virou políticas novas. Não ficou despercebido, tanto é que não tivemos mais repetições de fatos como esse. Diminuiu profundamente a incidência, o impacto na saúde ocupacional e na saúde dos planos de saúde diminuiu profundamente. Enfrentando um problema, você consegue resolver. Tivemos um debate acadêmico ali, a gente viu uma história super esquisita de uma carteira qualquer levantada e um técnico lá falou que da carteira dele, 30% dos diagnósticos de TEA, num segundo diagnóstico não era TEA. Então você tem que pegar uma segunda opinião, porque uma TEA mal pontuada, em vez de fazer bem, fazer mal para o teu filho. Toma cuidado com isso. Peça um segundo diagnóstico, um segundo parecer. Não mergulhe de cabeça que é a cabeça do teu filho. Você pode estar mudando o teu filho, mudando uma pessoa que pode ter progresso.